Boa tarde. Hoje, dia 24 de maio, domingo, mais um dia de pandemia. Muitas mortes. Interessante que sexta-feira eu tive que ir até o pronto-socorro da Prevent Senior, não por um problema que tenha havido aqui em casa. Eu fui atender uma solicitação da Prevent Senior, né? E lá chegando no pronto-socorro, todo mundo paramentado, né? Então, é um absurdo pensar que o plano de saúde esteja gastando dinheiro, né, com o material de proteção inutilmente. E eu conversei com o médico que me atendeu. Era uma troca de pedido de exame feita pelo Dr. Luiz, e na pergunta que eu fiz, a resposta que eu recebi foi: realmente, muitos são os casos. Tanto é que eles nem ficam nesse andar quando chegam. Já vão para um local para depois então ser enviado para o hospital que está cuidando, na rede da Prevent Senior, que está cuidando dos casos do Covid. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui professor de história, como sabe. Logicamente já esqueci muita coisa que eu, né, aprendi, enfim, né, que eu estudei, mas eu estou perplexo diante do que eu estou vendo, sabe? E interessante o seguinte: na sexta-feira, quando eu assisti o vídeo, eu comentei com a Jane, minha esposa, que estava aqui assistindo na televisão. Falei assim: olha, do jeito que a mídia está expondo a famosa reunião ministerial do dia 22, para muitos, ou espero que não muitos, será entendido como o Bolsonaro sendo vítima de um possível golpe ou coisa que o valha. E não algoz. Entende? Muitos vão achar que ele é o herói. Que ele é o herói nacional. Entende? Do jeito que a mídia colocou aquela famosa reunião que devia ser de botequim. Ou então, como o prefeito de Manaus a definiu, de bordel. Eu fico impressionado, sabe? Uma reunião ministerial, com mulheres inclusive presentes, pelo menos 2 ministras, o linguajar de um presidente. Entende? Eu fico pensando o seguinte: uma empresa que não está indo mal, vamos supor, que não está indo bem, aliás, que não está indo bem. Então, para salvar a empresa, é contratado um presidente, que hoje o termo atual é céu. Então contrata a peso de ouro um sujeito para administrar a empresa, para presidir a empresa. Aí ele chega, né, e faz um levantamento dos diretores, dispensa alguns, tal, traz alguns com ele, né,
de confiança, e passa a administrar a empresa. E na reunião que tem, os impropérios, sujeito, inclusive se referindo até a fornecedores que a empresa depende, né? Não, a empresa tal, sabe, em nomes, né, daquele né, famoso baixo escalão, e cobrando diretores levados por ele, que ele confiava. Olha, eu, como brasileiro, 83 anos, que já vivi um bocadinho, sabe? Já vi muita coisa, eu fiquei perplexo, sabe? Perplexo. Como eu já falei, aquilo lá mais parecia uma reunião feita num boteco. Sabe que aqui se reúnem os amigos? Não, porque sabe, e não sei o quê, sabe, aquele cara é um FDP, e não sei o quê, entendeu? A mesma coisa. Olha, sinceramente, eu acho lamentável. Veja bem, o que eu poderia falar, hein? Que aquilo lá foi uma coisa normal, que foi uma explosão, né, de um presidente irritado. E olha, sinceramente, eu acho que não. A coisa foi muito séria, sabe? Foi muito séria. Só não vê quem não quer, ou não viu quem não quis. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todos nós, de uma certa forma, vamos assim dizer, gostamos de alguma coisa e até às vezes chegamos a ser fanáticos. Por exemplo, eu me lembro, lá há um bocadinho de anos atrás, conhecer pessoas amigas que eram fanáticas pelo Fusquinha, pelo Fusca, o famoso Fusca. Eu nunca fui. Tanto é que eu nunca tive um Fusca. Mas sim, até. Eu não vou dizer que não era um bom carro, mas era um fanatismo. Não, porque o Fusca. Não? Muitos de vocês, os poucos, que têm acesso ao vídeo, que assistem o meu vídeo, haverão de lembrar. Mas tudo bem, não provoca mal nenhum. Né? Existem outros tipos de fanatismo, fanatismo por coleção de carros, coleção de sei lá, entende? Tem aqueles que são fanáticos por loiras, morenas, ruivas, negras, japonesas, e coisa que valha. E também no relativo às mulheres, né? As mulheres, eu sou fanático por musculoso, bigodudo, barbudo, careca, enfim, são poucos, mas carecas. Agora, tem certos tipos de fanatismo que são perigosos. Um é o fanatismo religioso. É aquele que diz que acha que o seu Deus é o certo. E o Deus do vizinho, do outro que professa uma outra religião, né? Daí vários conflitos. Né? Tem gente que não aceita que um outro seja espírita, umbandista, sei lá, professe o budismo, seja judeu, dentro da sua fé religiosa, ou então o árabe, dentro da sua fé religiosa, está tudo errado. Meu Deus é o maior. Meu Deus é o melhor. Se, por exemplo, chegar e falar em reencarnação, meu Deus do céu, isso não existe.
Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Eu acredito em reencarnação. Daí, já tive reuniões com evangélicos conflitantes. Meu vizinho, por exemplo, que é médico, é um chinês. Ele é pastor evangélico. Anos atrás, eu não estava bem da cuca. Eu estava passando por uma depressão e tudo mais. Então, ele reuniu um grupo lá, formado até por 2 médicas do Hospital São Paulo. 2 médicas do Hospital São Paulo. E ficamos discutindo, entende, a respeito. E eu não me entrosei, entende, naquilo que se falava, de uma certa forma, porque eu acreditava em reencarnação. Tudo bem, pode até não existir, né? Mas eu acredito, entende? Cada um é cada um. Mas não é por causa disso que eu deixei de conversar com meu vizinho, que aliás ontem mesmo eu conversei com ele, de manhã. Ele veio dizer que assistiu o vídeo, uma parte do vídeo, falando sobre a reunião do dia 22 do mês passado, lá em Brasília. Ele não viu muita coisa. Aí eu falei para ele, fulano, aquilo lá foi uma conversa de botequim. Ele ficou meio assim, tudo mais, mas como eu estava ocupado tentando fazer o meu carro pegar, não dei muita atenção a ele. Mas ficou nisso. Entende? Cada um tem a sua visão. Existe o fanatismo do futebol. Torcer é uma coisa. Eu sempre torci pelo São Paulo, nos momentos maus e nos momentos bons. Entende? Mas não é porque nos momentos maus eu saí quebrando coisa, agredindo o adversário, ou então, sei lá, matando. E infelizmente tem aqueles que fazem isso aí. Afinal de contas, quando eu passei pela crise lá da Varig, do Aeros, o São Paulo não veio me ajudar. Nem sabia da minha existência. Então, para que isso? Existe o fanatismo político, não é? Que achar que, por exemplo, os comunistas, vamos supor, os chineses comem crianças, quando na realidade é a segunda potência do mundo e está se preparando para a primeira. E não venham me dizer que eu sou comunista. Me venham dizer que eu sou comunista. Entende? E a nação que mais compra do Brasil, praticamente, que muito dependemos dela, fazemos isso através do palavreado, que foi cortado naquele vídeo. Aquilo que se falou muito da China, e que, de uma certa forma, já é de conhecimento. Olha, eu estou perplexo, sabe? Perplexo. Um presidente que permite que aquilo tenha acontecido. Me desculpe, não é coronavírus. Não é coronavírus. Entende? Que não tenha determinado ao ministro da Educação, aquele analfabeto, entende? Eu não sei de onde veio aquilo lá. Sinceramente, eu não sei de onde veio. Ministro da Educação. E outra coisa, quando ele falou que devia prender
lá atrás, lá, inclusive os ministros do Supremo, botados na cadeia, ele se referiu também à Câmara Federal. Ele se referiu à Câmara Federal. Realmente, eu, particularmente, que conheço Brasília, que lá estive, eu não gosto de Brasília. Eu acho que ela já foi feita para, sabe, dificultar a comunicação entre os poderes. É tudo distante, tudo. Você vê o prédio lá, não é muito distante, mas para você chegar naquele prédio lá, você tem que andar, ou então pegar um táxi para ir até lá. Ou o seu carro, se morar lá. Eu conheço Brasília. E eu não estive uma vez só. Eu estive mais de uma vez, várias vezes. Agora, não é para lançar, né? Agora, o que vai... Hoje, o presidente saiu. Inclusive, deu um turnê de helicóptero. Veja bem, em 64, existia ameaça, entre aspas, do comunismo. Entende? As coisas estavam, sabe? Aí, os militares e alguns civis, entre os quais o Maluf, o Roberto Marinho, o Adhemar de Barros e alguns outros que viviam nos quartéis, participando das articulações para tirar o Jean Goulart, que não era meu... Entendeu? Não votei nele, não tinha nada a ver, do poder. E aproveitaram uma ida do João Goulart à China para tratar de negócios, de aproximação das duas nações, para dar um golpe. E isso foi assim, ó, no estado de dedo. Dormimos num dia e na manhã seguinte, tropa na rua, tropas de Minas vindo para São Paulo, pensando que São Paulo ia se levantar, e nada aconteceu. Não foi disparado um tiro, se saiba, naquele golpe. Aconteceu depois, as mortes aconteceram depois. Muitas. Que para aqueles que... nada aconteceu, não houve golpe. Não houve golpe. Agora, o caminho é diferente. Como fica feio dar um golpe, então o negócio é ir pela porta do fundo. E qual é a porta do fundo? Vamos armamentar o povo. Vamos colocar armas na mão do povo, porque o povo armado não permite que haja uma... O golpe está em andamento. Na minha modesta opinião, o golpe está em andamento. E eu lamento ver ministros militares, né, ali do lado, vendo tudo. Olha, é lamentável, viu? É lamentável que... Olha, é lamentável. Veja bem, um presidente que... Não, porque eu interfiro em todos os ministérios, só que ele não interferiu. Quem? Ele interferiu no Ministério do Meio Ambiente, com aquele treco que está lá, com aquele sujeito que está lá, né, que já fez um monte de besteira, inclusive com o que aconteceu, a devastação da Amazônia, os incêndios que lá aconteceram, aquilo que ele falava à época, quando houve a questão do derramamento de petróleo, né, bruto, né, lá no Nordeste, que atingiu as praias, o que ele falou, já sem nenhuma
sem nenhuma prova, culpando a Venezuela. Não, a Venezuela que fez isso. Foi a Venezuela, tal, entendeu? E ele está lá. Quando, se eu fosse presidente, ele não estaria mais. Há muito tempo. Ele já teria levado, um pé no traseiro, na hemorroida. Na hemorroida. Tá? O outro lá, o ministro do turismo, envolvido no laranjal do PFL, né? Verdadeiro laranjal, com denúncias, né? De dinheiro que rolou e tudo mais. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Entende? Continua lá. Ainda deu o pitaco dele na reunião do dia 22. Quem mais? Sei lá. O ministro da Saúde, né? Que não falou nada. Ficou assim, Só se via ele. Acho que lá dentro ele falou assim, não acredito que eu estou vendo. Nada praticamente foi falado, nada foi falado sobre aquilo que devia ter sido abordado a fundo. A fundo. Que é a Covid-19. Eu não ouvi aquele ministro falar um A, um B. B daquilo que eu ouvi, ele está fora. E é isso aí. Por outro lado, nós tivemos ontem uma surpresa. Eu dei uma passada no SBT, que tem jornal. E por quê? Porque o Sírvio tirou o jornal. Por quê? Porque não gostou da abordagem que foi feita na sexta-feira. Aliás, hoje é sexta-feira. Com relação ao vídeo. Entende? Eu não sei o que o Sírvio quer, sabe? Deixou todo mundo perplexo. Colocou uma porcaria lá, né, no lugar, e o jornal foi para as cucuias. Por quê? Porque ele não gostou da forma afrontosa com que a coisa foi feita. O outro lá, o da Atena, na Band, ficou louco, com declarações lá do presidente da Caixa Econômica. Só faltou subir em cima da mesa, entende? E depois falou que não vai, o que ele viu no vídeo, ele não vai mais conversar com o Bolsonaro. Ele não vai mais entrevistar o Bolsonaro. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Sujou, hein? A possível, né, campanha dele, né? Possivelmente a prefeitura, ele está querendo, né? Só que eu vou lembrar uma coisa ao da Atena. Uma coisa, não de agora, de alguns anos atrás, quando ele, por mais de uma vez, tentou a candidatura à Prefeitura de São Paulo e disse, não votem em mim. É só pegar os vídeos anteriores lá, né, que eles devem ter, ele vai ver isso aí. Não votem em mim. Como dizendo, vai ser a mesma coisa. E é fácil jogar pedra no vidro dos vizinhos. Não é? É fácil. Olha, é lamentável. É lamentável. Eu não estou defendendo a Globo. Inclusive, eu já, num vídeo anterior, né, já comentei até a respeito da questão, né, que hoje é o canal que está
mostrando as coisas. Talvez um certo exagero, não sei, mas está mostrando. Em São Paulo, onde eu moro, quais são os canais que vamos assim dizer, que não estejam comprometidos ao governo? SBT? Falei há pouco. Record? Tá no muro no momento. Acho que o pastor lá o dono da Universal, está sem saber o que fazer. A Rede TV? Não vou também. A Band? Também não, porque são canais comprometidos. E por que esse comprometimento? Porque possivelmente por trás... Aliás, isso me lembra numa CPI que houve lá no passado, inclusive sobre as TVs e tudo mais. Eu me lembro de declaração do então, presidente da Band, quando ele foi lá chamado, ele e outros, inclusive foi chamado o presidente da Rede TV, está tudo lá nos anais, tudo arquivado. E o presidente da Band fala, não, sabe, nós precisamos do dinheiro, porque realmente eles estão atrelados. Eles precisam do dinheiro para custear as despesas dos canais abertos. Fechados, eu não sei. Os canais abertos. Olha, é lamentável, sabe? Eu não sei mais o que falar. Eu, uma vez, quando eu dava aula, eu fui perguntar, um aluno, jovem, chegou para mim e perguntou para que servia história. Assim na bucha. Professor, para que serve isso aqui? A sua matéria. Eu olhei, pensei, falei, para te fazer melhor. Mas como? Fazer melhor. Para você fazer melhores escolhas na vida. Não só políticas, mas se tratando de política, para você ter um entendimento melhor em relação ao como votar e em quem votar. Não é que eu tenha votado sempre certinho. Eu já tive decepções. E homéricas. Uma delas foi o Lula, só que eu, em determinado momento, crau. Não fiquei, não. Eu puxei o carro. Eu não tinha a carteirinha do PT, nada. Mas nunca mais votei neles. E ficou até pensando, minha filha ainda ontem falou, será que com o Haddad seria isso aí que está aí? Não tenho bola de cristal. Entende? Falei isso para ele. É um entendimento que, aliás, hoje está sendo condenado. História, para quê? Para que você tem que conhecer a história do teu país? Veja bem, o americano, ele pode não conhecer a história de outros países, mas a história americana ele conhece. Entende? Eles conhecem. Não é que no fim dá tudo certo, que se desse certo, esse presidente que está lá não estaria. E não estou aqui para discutir, entende? Mas não estaria. Mas eles têm conhecimento de história muito mais do que nós em relação. É só ver, às vezes, o que aparece na televisão. Uma perguntinha de história, o pessoal se mela. Perguntas assim, simples. Entende? Datas, por exemplo, o descobrimento
do Brasil, a independência, a proclamação da República, quem foi Marechal Deodoro, não sabem, misturam tudo, entende? Não existe conhecimento da história. E como é que se pode votar? Como se pode ter um entendimento maior na questão do voto se não se conhece a história? Aliás, nessa passagem, já devia começar pelo conhecimento do bairro em que a pessoa mora. Eu conheço um pouco do bairro que eu moro. Entende? Me lembro dos primeiros moradores a qual, nessa rua, meus pais e eu fomos assim, pioneiros. A rua aqui que eu moro. Entende? Antigamente, aqui, era um brejo. As casas foram assentadas e meu pai comprou uma delas, entende? Pagando em vários anos pela antiga Light, né? E viemos para cá. Quando nós viemos aqui, eu tinha 14 anos. 14. Hoje eu tenho 83. Se perguntar, morou sempre aí? Não. Eu estive alguns bons anos fora. Eu morei 10 anos depois de casado, aqui perto, numa rua próxima, e depois mais 16 anos em Santo Amaro, numa travessa da João Dias. Aí fora isso, foi aqui. Aí depois eu vim para cá, reformei, tentei reformar essa casa, esse elefante branco, entende? Que devido ao problema que nós tivemos com a Varig, dificultou, e aqui estou. Então, aqui eu me lembro dos antigos moradores, quase todos. Só tem uma casa aqui que eu não me lembro, porque não ficaram muito tempo. E assim, sabe? Já devia começar pelo local. Um outro aluno, uma vez, para que história, professor? Eu moro numa favela. O que história vai me ajudar? O que eu podia falar para ele? Ajuda você a ser melhor. A pleitear uma melhora do local em que você vive. Ou então amanhã ou depois, com um curso superior, coisa que o valha,